Nesta sexta-feira, Cida Cid entrevistou o ex-ministro da Educação, o professor universitário e advogado Fernando Haddad. Presidente do Conselho, curador da Fundação Perseu Abramo, Fernando, que também já foi prefeito da cidade de São Paulo, fala sobre um projeto coordenado por ele e que conta com mais de 200 técnicos intelectuais que busca desenvolver uma plataforma de políticas públicas voltadas para a reconstrução do Estado após a pandemia. Bom, professor, primeiro eu queria agradecer a entrevista, né? E dizer que é muito importante para a gente que é do interior ter políticos e pessoas do seu nível também, com o olhar voltado para nós, inclusive eu quero falar sobre isso, e dizer que eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito agradável. Te agradeço a oportunidade, Cida. Muito obrigado por estar aqui com você, viu? Obrigada. Eu queria primeiro falar um pouco da sua história, né? Você, tua descendência é libanesa, a minha também, a gente é patrício, né? Mas eu queria que você falasse um pouco, você é católico ortodoxo, eu fiz uma pesquisa. A sua infância, como foi? Foi em São Paulo? Foi no interior? Bom, eu sou descendente de libanês de pai e de mãe, descendente de libaneses, né? O meu avô paterno era padre católico ortodoxo. O ortodoxo, ao contrário do romano, ele pode constituir família. Então, meu avô padre tinha família, tinha 7 filhos, todos lavradores, agricultores no Líbano. Né? Eles tinham um pequeno lote de terra e viviam da produção agrícola. Né? Vieram para o Brasil. Meu pai morou no interior, uma cidadezinha chamada Uchoa, uma cidade bem pequenininha, de uns 10, 12 mil habitantes, perto, na região ali de Votuporanga, São José do Rio Preto. Estado de São Paulo. Estado de São Paulo, uma cidade bem pequenininha do estado de São Paulo. Aí ele passou alguns anos no interior, até que mudou aqui para a capital, e conheceu minha mãe aqui na capital. E se tornou comerciante. Era agricultor no Líbano, se tornou comerciante no Brasil. E eu ajudei meu pai... De tecidos, né? Tecidos. Comerciante de tecidos. Eu trabalhei com meu pai de 17 até os 38 anos, na loja de tecidos. E aí, com 37 anos, enquanto isso, eu fazia carreira acadêmica. Eu fiz Direito, Economia e Filosofia na USP, enquanto mantinha uma loja de tecidos com ele. Aí eu passei no concurso para professor e fui convidado para ser subsecretário de Finanças da administração da Marta, quando ela foi prefeita de São Paulo. Aí eu entrei na vida pública. Não saiu mais. Na vida pública e na vida acadêmica, né? Então, Desculpa. Atualmente você está dando aula na USP. Exatamente. Eu dou aula na USP e nos momentos em que eu ocupei cargos de confiança, como o caso de ministro, ou cargos eletivos, como o caso de prefeito, eu me licencio da USP e volto quando termino o trabalho. Bom, do futuro eu vou deixar para a última pergunta da entrevista. Professor, eu sei que você está dando muitas entrevistas online pelo interior, né? Até um projeto Perseu Abramo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Qual que é o objetivo dessa? Eu sei que deu entrevista em rádios da região de Botucatu, outras cidades, e eu queria saber qual que é o objetivo dessa aproximação com a gente que é do interior. Cida, eu sou presidente do Conselho Curador da Fundação Perseu Abramo. E a Fundação Perseu Abramo ela tem uma missão, que é estudar políticas públicas que possam ajudar a população, sobretudo a mais vulnerável, a avançar, a progredir. E eu acho, Cida, com toda sinceridade, eu acho que a gente do PT, a gente tem que se dedicar, a gente tem que aproveitar esse 1 ano e meio até a eleição para mergulhar no interior. Entender a economia local, as necessidades locais, o que não está funcionando, o descaso com várias coisas que são motivo de reclamação no interior. Porque se a gente quer apresentar para o eleitor uma plataforma nova, moderna, dinâmica, a gente não pode falar só com as grandes cidades, sabe? Cidades de 200, 300, 1 milhão de habitantes.
A gente já governou Campinas, São Paulo, Osasco, São Bernardo, Guarulhos, muitas cidades grandes. Mas eu acho que a gente tem que ter um olhar muito atento para o interior, sobretudo para cidades menores. E para isso exige tempo e trabalho. Ontem nós constituímos o nosso núcleo estadual de políticas públicas com mais de 200 técnicos e intelectuais na Fundação Perseu Abramo, e vamos começar um trabalho que eu vou coordenar para criar uma plataforma de reconstrução do Estado no pós-pandemia. E eu acho que isso vai ser muito bom para a política. A política está muito sem ideia, sabe? Está muito sem... Você vê os partidos, os políticos, ninguém fala coisa com coisa, está muito sem ideia. E nós queremos apresentar ideias fortes para desenvolver o nosso Estado. Por falar em ideias, tem um maestro, professor Coelho de Moraes, que pediu para ele, é do PT Mococa, ele fez esse apelo de ampliar o desenvolvimento da cultura nas regiões fora dos grandes centros, né? Que os produtores culturais locais sobrevivam, consigam se autogerenciar, porque a gente só recebe cultura dos grandes centros, né? Isso também em outros setores, claro. Eu vejo que isso, então, pode ser um bom caminho. Cida, é um excelente caminho, porque, olha, eu, como ministro da Educação, como prefeito, eu não podia fazer nada pelo interior, mas como ministro da Educação, eu levei muitas universidades e institutos federais para o interior. Nós fizemos parcerias pelo ProUni com várias instituições particulares do interior para oferecer bolsas de estudo. Então, como ministro, eu vi que o potencial de parceria no interior é muito grande, tanto com prefeitos quanto com entidades na área da educação, na área da saúde, na área da cultura, na área do meio ambiente. Então, até porque eu tenho metade da minha família mora no interior, eu acho que a gente deveria ter um olhar de não concentrar tudo em São Paulo, sabe? São Paulo já tem 12 milhões de habitantes. Só a cidade. A região metropolitana tem 22. Se a gente investir mais no interior, eu acho que a gente consegue fixar a cultura, o desenvolvimento, a tecnologia, né? E a agricultura é importante, mas ela pode também render outros frutos, entendeu? Como a agricultura também é cultura, né? Mas, claro. Por falar em cultura, a gente, em novembro de 2016, você não vai se lembrar de mim, claro, mas a gente esteve no mesmo evento, talvez você lembre do fato, um produtor local, mocoquense, o Guto Rocco, ele é dono da Circos, né, Produções. Conheço bem. Então, ele completou 10 anos de circos em 2016 e fez um evento no Auditório Ibirapuera, não sei se você lembra. Aí, na hora que o Wisnik se apresentou, eu nunca esqueço a frase que ele falou assim, ó, o artista ensaísta Miguel Wisnik, ele falou, anunciou tua presença como prefeito e do Danilo Miranda, como diretor do Sesc, e falou assim, ó, eu quero apresentar agora 2 personagens fundamentais do processo civilizatório brasileiro. Eu lembro que, olha, até me arrepio, eu lembro que o auditório inteiro se levantou, aplaudiu, né? E foi realmente um momento emocionante. Eu acho que você deve se lembrar disso. Na tua carreira pública... Não, você está falando de 2 figuras extraordinárias. Eu não sabia que o Guto era de Mococa. É de Mococa? Mocoquense. Ele é um craque, ele é um cara ótimo. E o Zé Miguel Wisnik é uma das maiores personalidades da cultura brasileira. É um gigante da cultura brasileira. Um homem cultíssimo, delicado, educado. É uma família maravilhosa. O filho também é maravilhoso, arquiteto brilhante, Guilherme Wisnik. Eu sou fã dos Wisnik, viu? Também, né? Agora, ele falar isso de você, que você, né, dessa coisa do processo civilizatório brasileiro, o que você acha que você fez de mais importante que ele colocou essa questão, falando de você e do Danilo Miranda? Olha, assim, desculpa falar, mas modestamente, assim, eu acho que a minha passagem pelo MEC, pelas circunstâncias e a sociedade estava muito madura e o governo estava muito maduro para fazer a diferença. Então, assim, eu fui o ministro que mais expandiu universidades federais da história,
eu fui o ministro que mais expandiu institutos federais da história. O ProUni, SISU. O ProUni fui eu que concebi com a Ana Estela, que é minha esposa, o FIES Enfiador, o Fundeb, o Piso Nacional do Magistério, as cotas, o IDEB, o Caminho da Escola, a Universidade Aberta. Eram 40 programas bilionários cada um. Você acha que o povo se lembra disso? Porque fala que a gente não tem memória. Não lembra. Acho que do ProUni mais. Acho que do ProUni muito, porque do ProUni eu digo porque assim, quando eu saio na rua, é muito difícil eu caminhar, vamos dizer assim, numa avenida com gente e alguém do ProUni não me parar para me cumprimentar. Que bom, né? É muito difícil, né? E aqui em São Paulo, na área da cultura e na área da mobilidade urbana, também é muito difícil alguém não me parar para cumprimentar. O pessoal de transporte público, ciclovia, caminhada, o pessoal da SP Cine. Eu criei uma agência de cinema em São Paulo, que já é a maior do Brasil hoje. Então, o pessoal da cultura, o pessoal da mobilidade urbana, também tem muito apreço pelo meu trabalho como prefeito. Nós ganhamos aqui, Cida, 13 prêmios internacionais em São Paulo. É a gestão mais premiada internacionalmente da história da cidade. E esses nichos, só na área de ecologia e meio ambiente, nós ganhamos 2 prêmios, do BID e da Bloomberg Philanthropies. Na área do plano diretor, nós ganhamos 2 prêmios, do maior site de urbanismo do mundo, chamado ArcDaily, e da ONU Habitat, que é a agência da ONU que cuida das manchas urbanas. Na área de finanças, ganhamos o grau de investimento da FIT. E por aí vai. Foram 13 reconhecimentos internacionais. Tomara que esses prêmios sejam ampliados no Estado, né? Principalmente no interior, no futuro próximo. Tem muita gente copiando. Tem muita gente fazendo os programas da capital no interior. Muita gente. Copiar coisas boas, né? É isso, tem que copiar mesmo. Como é que você vê a educação nessa pandemia? Você acha que vai ter muitas consequências? Qual que é o teu olhar para isso? É preocupante? Muito. Vou te falar no quê? Acho que as pessoas precisam começar a ficar atentas para o momento pós-vacina. O que eu digo com isso? Em primeiro lugar, muitos procedimentos médicos deixaram de ser feitos para poder atender quem estava doente. Então, muitas cirurgias eletivas, que é aquela cirurgia com hora marcada, foram sendo adiadas. Consultas médicas foram sendo adiadas. Exames, né? Exames. O que vai acontecer? Infelizmente, Cida, muita gente vai descobrir que está doente depois da pandemia. Porque passou um ano sem ir ao médico, sem fazer exames. Então vai se descobrir muitos problemas de saúde que vão ter que ser tratados. Se os governos não estiverem preparados para esse boom de demanda que vai ter de serviços médicos entre consulta, cirurgia e exames, vai ter muita demanda. E eu não vejo os governos atentos para essa dificuldade. Então, eu aqui em São Paulo criei uma chamada Rede Hora Certa. Era um conjunto de 21 hospitais para atender exames e cirurgias eletivas. E consultas também. E na área da educação, nós vamos ter um prejuízo acadêmico que vai ser apurado só depois da pandemia. Quer dizer, o quanto as nossas crianças desaprenderam durante a pandemia por não ter frequentado a escola. Então, vai ter um prejuízo acadêmico e vai ter que ter um plano de recuperação que deve levar de 2 a 3 anos, se for bem trabalhado. Até que você é otimista. Tem gente falando em 10 anos. Se fizer corretamente, você recupera em 3, 4 anos. Se não fizer corretamente, não recupera nunca. Essa que é a verdade. Você vai ter um prejuízo acadêmico para sempre. Porque depois que o jovem saiu da escola, você não o traz de volta. Então você vai ter que fazer agora a recuperação. Professor, como que você avalia essa resistência do pessoal, dos conservadores, reacionários, ao Paulo Freire, que é o centenário dele, né? Todo o mundo inteiro celebrando, e ele é o patrono da educação brasileira. Como que você avalia essa resistência, que é uma coisa até quase que inexplicável? Se dá ao total desconhecimento.
o Paulo Freire ele é ensinado no mundo inteiro e pouco ensinado no Brasil. Então é por desconhecimento mesmo. As pessoas, eu tenho dúvidas de quantas pessoas leram o livro mais, é o terceiro livro mais citado nas plataformas acadêmicas do mundo. É A Pedagogia do Oprimido. É um livro que todo mundo deveria ler. Para concordar ou discordar, não tem problema nenhum discordar. Mas você só pode discordar daquilo que você conhece. Então, as pessoas de fato não conhecem Paulo Freire. Entendem, não conhecem. Requer uma boa leitura. E situar, Paulo. Olha, você imagina a quantidade de filósofos que tem. Eu fiz Direito, Economia e Filosofia. Até hoje eu estudo. Aqui, se eu der um giro aqui na minha casa com essa câmera, você só vai ver livro. Tudo que tem aqui na minha volta é livro. Né? Por quê? Porque eu sou professor e assim, é muito difícil um dia que eu não leia. É muito difícil um dia eu não leia alguma coisa. Né? Seja um documento, um paper ou um livro, eu estou lendo. Né? Ou eu estou ocupado com outra coisa, ou dando aula, ou em reunião, mas é muito difícil eu passar um dia sem ler. E eu acho que a gente tem que incutir nas pessoas esse desejo de conhecer, esse desejo de ir atrás da informação, da formação. Já imaginou quantos filósofos tem, quantos economistas, quantos antropólogos, quantos biólogos, quantos juristas, sociólogos. Ideias, né? É uma beleza. É uma beleza isso tudo. Então, como que melhor, coloca? É melhor aprender do que ficar jogando pedra em quem você não conhece. Exatamente. Como que você, então, insere nesse contexto as redes sociais, as fake news, esses ataques? Como que a gente vai fazer para combater tudo isso? Cida, toda vez que surge uma tecnologia nova, em geral tem gente que usa para o mal. Não é só para o bem. Você veja assim, inventaram um avião, uma maravilha. Serve para transportar carga, pessoas e serve para transportar bomba também. O que você vai transportar dentro de um avião depende da tua índole, do teu caráter, da tua ética. A mesma coisa quando surgiu a rádio. O que você vai comunicar por rádio e TV depende da tua índole. Você pode usar um instrumento para o mal, desinformando. Você é um jornalista, você está aqui para ajudar quem te ouve a sair do teu programa com alguma compreensão a mais do mundo, né? Então você tem que entrevistar pessoas que pensam diferente, você tem que entrevistar pessoas que tragam argumentos que destoem do senso comum. Para quê? Para que as pessoas consigam ouvir alguma coisa nova e elaborar em cima disso. Tem uma referência. Você cumpre um papel. Se você convidar só gente que pensa igual, o teu ouvinte, o teu espectador não vai falar, pô, mas é a mesma coisa o tempo todo, né? Ele está atrás do novo. Quando surgiu a internet, a mesma coisa. É uma nova ferramenta, está sendo usada para o mal, mas também está sendo usada para o bem. E a parte que está sendo usada para o mal, ela vai ser regulada. Você não tenha dúvida disso. As plataformas já estão banindo quem mente, né? Sobretudo a pessoa que mente prejudicando um terceiro. Porque quem mente sobre si mesmo não está necessariamente prejudicando alguém, mas quando você fala, olha, a cloroquina salva vidas. Hoje, o que acontece? O Twitter, o Facebook... Já derrubam, né? Eles derrubam, porque como a ciência já provou que não, que é a vacina que resolve, ou a máscara, ou o distanciamento, nós já sabemos. A ciência deu um presente para a humanidade em menos de um ano. 5 vacinas que funcionam. Nós vamos brigar com a ciência para quê? Se está funcionando. Eu fui vacinado essa semana. Eu estou feliz da vida. Muito. Fiquei 14 meses, né, dando aula virtual. Você acha que eu não quero encontrar meus alunos? Você acha que eu não quero encontrar meus colegas? Você acha que eu não quero dar uma palestra para dezenas, centenas de pessoas? É gostoso encontrar gente. Né? Professor, por falar em bem e mal, né? Recentemente, geralmente a imprensa está sendo atacada por alguns políticos, né? Geralmente é atacada. Mas no seu caso, você foi atacar, foi o inverso, né? O Diogo Mainardi te atacou, né? Assim, primeiro, eu queria te fazer 2 perguntas. Primeiro, como que você não desceu? Você
não perdeu a classe, né? Então, eu queria saber como que é isso, esse jogo de cintura. E depois ele teve mais um devaneio aí, ele também acabou agredindo mais pessoas, acabou sendo demitido, né? Foi demitido. Então, assim, você acha que isso aí foi realmente um sucesso, um resultado positivo? Olha, pode ser honesto, eu lamento a pessoa. Quando eu fui lá e ele começou a me ofender, eu quis ajudá-lo. Eu falei, olha, primeiro, você está aqui para me perguntar, você não está aqui para me ofender, né? E segundo, se você não está entendendo que eu estou aqui para prestar um serviço, um esclarecimento, você tem que procurar apoio profissional. Você está, né, você tá muito agitado, né? Se ele tivesse seguido o meu conselho, eu acho que ele estaria lá até hoje, né? Mas ele resolveu apostar naquele personagem. E aquele personagem não tem a ver com uma TV pública, porque ele não estava num programa qualquer, ele estava numa TV pública. Aquilo é uma concessão pública. A TV Cultura de São Paulo é um patrimônio dos paulistas. É o contribuinte que financia aquilo. Você não pode usar uma TV nenhuma, muito menos uma pública, para fazer aquele tipo de atuação. Então eu lamento, porque eu acho que esses espaços são muito nobres e as pessoas têm que usar bem esses espaços. Agora, para me tirar da calma, precisa muita coisa acontecer. Nossa, eu percebi. Eu percebi. Eu sou uma pessoa que tem muita consciência das coisas e tenho também compreensão dos limites. E não é respondendo na mesma moeda que eu vou ajudar ninguém a evoluir, entende? O professor tem que dar exemplo também, né? Porque se amanhã acontece... Quem é que vai ter aula comigo se eu me rebaixar e pagar na mesma moeda? Quem é que vai querer aprender alguma coisa comigo? Ninguém. Nem vai acreditar, né? Se eu dou o exemplo, eu acho que eu vou ter o interesse das pessoas em me ouvir. Professor, essa pergunta eu fiquei muito preocupada se eu faria ou não. Aí eu consultei, tem uma mocoquense que ela mora em Cascavel agora, ela foi até eleita vereadora pelo PT, a professora Lília Faria. Aí eu falei, eu queria perguntar, aí ela falou, não, pode perguntar que ele vai te responder. Assim, muita gente fala que o PT tem que se adequar, né? Se vai haver uma readequação, se vai assumir os erros, como que vai enfrentar essa construção negativa, esse desmonte que teve do partido. Isso é real, né? Não tem... Assim, como que você encara isso? Como que você, dentro do partido, como político, vai poder trabalhar nisso? Porque vocês já aliaram ao centro, ao centrão, né? Teve aquela reviravolta, a Dilma acabou saindo, e agora? Como que vocês vão fazer? Vai todo mundo se juntar? Vai ter uma frente ampla? Eu estava vendo até uma entrevista essa semana do Marcos Nobre, que ele fala da frente ampla. O que você pensa disso? Olha, primeiro, Cida, é muito difícil você organizar a informação quando tem muita gente jogando na desinformação. Por que eu falo isso? Porque até eu paguei um preço altíssimo por ter dito o que minha consciência mandava. A minha consciência mandava eu dizer uma coisa que se provou verdadeira. Eu dizia, o que o Moro está fazendo com o Lula não é justiça. Ele está usando o Lula para se projetar politicamente e não juridicamente. Isso não é papel de um juiz. O papel de um juiz, aliás, nem ele deveria ter julgado o Lula, porque ele não era o juiz competente para julgar o Lula. Mas ele tanto fez que ele arrastou os processos para a mesa dele. Não bastasse isso, ele ainda resolveu, ao longo do processo, perseguir o Lula. Então, como é que você vai fazer um balanço de erros e acertos quando você está debaixo de uma pressão dessa magnitude? E olha, Cida, ninguém nunca negou que 4 diretores da Petrobras eram corruptos e foram pegos pela Polícia Federal, que nós aparelhamos para cumprir a sua missão. Nós que demos condições para o Ministério Público e para a polícia atuar. Se pegaram 4 bandidos, parabéns para eles.
Se prenderam 4 bandidos, parabéns para eles. Agora, se eu usar isso para fazer política e tirar o Lula da disputa presidencial, como aconteceu em 2018, e o que eu disse quando eu substituí, eu era candidato a vice, você lembra disso, e assumi a chapa quando ele não pôde concorrer. Eu dizia o seguinte, olha, eu não vou mentir, nem que isso me custe a eleição, eu não vou mentir. O Lula não fez o que o Moro está dizendo que ele fez. Não é verdade. Eu conheço o processo. Eu conheço de trás para frente. O resultado está aí. A justiça não conseguiu manter aqueles processos, porque eram ridículos. E o mundo inteiro concorda com isso, não é só os juristas brasileiros. Tanto é que o Lula é aclamado no exterior. Agora, eu acho que vai ficar mais tranquilo para o PT dizer, olha, aqui nós erramos. Mas não é o PT vai assumir isso. Mas não é aquilo que estavam dizendo. Certo. Não, entendeu? Quando fala... E a frente ampla? Você é a favor da frente ampla? Eu sou a favor. Eu vou fazer todo o esforço do mundo, como cidadão, para que nós possamos afastar a ameaça que o governo Bolsonaro representa para o país. O país já está completamente isolado do mundo. Você vê que o Bolsonaro não foi convidado para a reunião do G7. Faz 20 anos que o Brasil é uma das nações mais importantes do mundo. Nós perdemos total relevância no mundo. O Brasil não é convidado para nada mais. Nós estamos totalmente isolados. Na América do Sul, junto ao governo Biden, que é o governo dos Estados Unidos, junto à Europa, sobretudo Merkel e Macron, não querem ouvir falar de Bolsonaro. Oriente Médio não quer ouvir falar de Bolsonaro. BRICS não querem ouvir falar de Bolsonaro. Ou seja, o homem virou um problema para o Brasil. O Brasil não pode ficar isolado, o Brasil é importante para o mundo. Nós caímos da 6ª para a 13ª economia no mundo e vamos cair mais se continuar desse jeito. Então, isso em primeiro lugar. Segundo lugar, o respeito à democracia dentro do Brasil. Você não pode agredir jornalista, você não pode agredir juiz, você não pode agredir parlamentar. Não é assim que funciona a democracia. A oposição não tem vez, as instituições não têm vez, só ele e a moto dele. Não pode ser assim, Cida. Nós construímos uma democracia. Então, o que eu puder fazer para reunir forças, inclusive que discordem da gente, nesse momento. Não tem problema discordar. Porque agora não é mais esquerda e direita, agora é democracia e autoritarismo, né? É isso. É disso que se trata. Você vê que até o Fernando Henrique reconheceu. Ele falou, eu sou adversário do Lula, mas não sou inimigo dele. Nós trabalhamos pelo Brasil durante tantos anos, nós não somos inimigos, nós somos adversários. Quem nos trata como inimigos é o governo. Então nós temos que nos unir. Professor, como será Fernando Haddad em 2022? Coerente com o que eu acabei de te falar. Né? Você sabe que tá muita gente lançando candidatura. Eu acho... Nós estamos há 1 ano e meio da eleição. Por que está lançando candidatura agora? Prematuro. Eu acho muito prematuro, porque primeiro você tem que ter projeto. Primeira coisa, você tem que... Bom, o que eu vou fazer se eu ganhar a eleição? Eu gosto de me antecipar e ter um plano antes. Então, em primeiro lugar. E o plano eu posso elaborar até para alguém, não precisa ser para mim. O plano de 2018 eu elaborei para o Lula ser candidato, não para eu ser candidato. Aconteceu que eu acabei tendo que defender o plano que eu tinha coordenado. Eu estou coordenando um plano para São Paulo agora. Eu preciso ser candidato? Não necessariamente. Agora, qual é o objetivo, então? O objetivo é, 1, ter um plano para São Paulo. 2, criar condições de que a democracia prevaleça o ano que vem no Brasil. De que a democracia vença as ameaças que ela está sofrendo. Eu vou trabalhar por isso. E eu aceito a escalação. Olha, você vai ser ministro, você não vai ser nada, mas você vai ajudar. Não tem problema. Você não pode, em torno de uma causa, dizer, não, eu concordo com essa causa, mas só se eu for a pessoa mais importante. Não é assim que funciona. As pessoas precisam ter muita vaidade, pouca humildade. Sabe? Não é assim. Você tem que ter... Professor. Eu gosto de time, sabe? Vamos escalar um bom time. No teu time você é o atacante ou o goleiro?
Então, é isso que eu estou falando. Vai depender da comissão técnica. Vai depender do grupo, né? Porque aí que você define como você pode colaborar mais com aquele projeto. Professor, eu queria agradecer a entrevista. Várias pessoas me ajudaram aqui, né? Porque eu queria até falar o nome delas, o Didô, que é o presidente do PT, a professora Lilian, o Renner Amâncio, que é um advogado, Guto Rocco, João Cílio, Marina Cília, Alexandre Cobra, Coelho de Moraes e o professor Neider. E Quanta queria, gente boa. se quiser, tudo gente boa. Se quiser falar mais alguma coisa, eu queria agradecer a entrevista e dizer que o nosso canal está à disposição. Agradecer a cidade de Mococa, muito bacana poder falar com vocês. Saibam que nós temos um NEP que está constituído, que é um núcleo de estudos para pesquisar todas as potencialidades de cada cidade do Estado, e nós queremos fazer um grande plano de recuperação do Estado, da mesma maneira que apresentamos para reconstruir o Brasil. Então, quem quiser ter acesso, tem um site? Procura a Fundação Perseu Abramo. Tá Nossa fundação estará aberta para sugestões.